César, eu queria que o senhor falasse hoje sobre os 10 mandamentos, se eles ainda são válidos no dia de hoje, pois muita gente acredita que deve seguir ainda as leis antigas. Os 10 mandamentos. Isso. Elas são válidas ou a gente deveria praticá-las ainda hoje ou não? Isso. Primeira coisa, não conhecer o que é os 10 mandamentos. Tá entendendo? Então, nós vamos abrir as escrituras no livro de Êxodo, capítulo 20. Esse capítulo 20, do 3 ao 17. Ali se encontra os 10 mandamentos. Também a repetição dele no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Então, quem achou pode ler. A partir do 3. O que fala o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. O que mais? Não farás para ti imagem de... Até aí tá bom. Não terás outro Deus diante de mim. Então, esse mandamento é universal. Isso é imutável. Então, não é para ter mais Deus. É uma coisa que naquela época tinha muito, é o quê? Outros deuses, que era comum. Ali tinha vários tipos de Deus no passado ali, que né, vamos falar em uma outra pergunta. Quem é esse Deus que tinha e quantos tinha os mais conhecidos, né? E por mais que aqui diga outros deuses, as pessoas podem achar que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é mais de um Deus, mas é um único Deus em três, né? Então, aí nós vamos chegar, não vamos responder já dentro de instante essa questão. Dentro do mandamento, se realmente existe um Deus e Jesus. E o Pai, o Eterno. E o Espírito Santo. São três, são um, os três se tornam um, como que fica essa situação? Nós já vamos responder essa questão. Então, para nós responder essa questão, então nós vamos ter que ir lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 18. De João, no capítulo 1, verso 18, o que diz aí? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer, né? E aí, filho, a tradução sua? Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, tem tradução que está escrito assim, ó. Deus, o Pai, ninguém o viu. Mas o Deus Filho o tenho revelado. Você está entendendo? João Ferreira de Almeida, principalmente, fala sobre isso, a revista corrigida. E se parece na Bíblia, em várias passagens, falando que Jesus realmente, ele é Deus, também fala lá na carta de João 5:20, que ele é Deus, em Tito fala, em outras partes também fala que realmente Jesus é Deus. Então, nós identificamos que Jesus também ele é Deus. Ele é filho de Deus e é Deus. Ele parece como Criador também, no verso 14. Lê o verso 14 de João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso. Lê agora o verso, para ficar mais claro, o verso 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aí já aparece Jesus como Criador. E no princípio o verbo ou palavra, tanto faz, depende da tradução, significa porta-voz, porta-voz de Deus, o representante de Deus, alguma coisa dessa natureza. E ali parece também como um criador. Sem ele, nada do que fez se fez. No verso 3, né? Então, no princípio, ele estava com Deus. E era Deus. Então aparece quantos deuses? Dois. Você está entendendo? Bom, agora identificamos o Pai, lá que eu não estudo tão profundo, eu estudo bem só para pegar o assunto, né? Parece Jesus como Deus, o Deus Pai, que você pode ler ele, Jeremias 10:10, o Salmos 83:18, parece o Deus Pai, com algumas traduções falam Jeová, Javé, Yavé, Yahweh, e por aí vai. Entendeu? E agora eu vou identificar quem? O Espírito Santo, se ele também é Deus ou não. Tá entendendo? Atos capítulo 5,
do 3 em diante. Ali fala de uma venda de Ananias e Safira. Então, vamos. Você achou, filho? Sim, senhor. Pode ler, fazer favor. Verso 3, né? É. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Porventura, mantendo ou não permaneceria o teu vendido? Não disporarias o dinheiro à vontade? Por quê? Pois concebeste em teu coração este projeto. Não foi a homem que mentisse, mas a Deus. Então, quando ele mentiu o Espírito Santo, ele não mentiu a homem, mentiu a Deus. Então, você observa que esse texto aí de Isaías, de Atos, Apóstolo, capítulo 5, que parece o Espírito Santo como Deus. Tá entendendo? Sim. Então, ele não parece ele como energia, como nada, mas sim como Deus. Se ele realmente parece como Deus, então ele é Deus. É que tem coisa, Jamile, que o desdobramento da história foi ficando claro gradualmente, foi se revelando, e tem o Provérbio 18:4, fala o que é Provérbio 18:4? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Sim. E como entendeu? Os três se tornam um porque os três Tem o mesmo propósito. têm o mesmo propósito, exatamente. Você tá entendendo? 18:4. É. As palavras de homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é manancial que jorra. A palavra do quê? As palavras de homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é manancial que jorra. Então é uma coisa que é como sabedoria que vai se desdobrando, né, Jamil? É um desdobramento da palavra de Deus. E vertendo o texto agora no 4:18, lá fala uma coisa muito bonita. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus por isso. Então veja bem, o que é a vereda do justo? Verdade? Então, exatamente a verdade vai se revelando para o povo de Deus, para o povo justo, é dia a dia, até se tornar dia. Aí faz uma ilustração como um amanhecer no dia. Então o que acontece? A parte da manhã está meio escurinha, vai clareando até se tornar dia perfeito, o sol nascer. E assim é o desdobramento da palavra de Deus. Ela vai vindo até Ser perfeito. perfeitamente, exatamente. É o que aconteceu com a história. Você está entendendo? O conhecimento que os profetas teve e que nós vimos hoje nós vimos a Bíblia totalmente escrita. Com uma capinha, até com zip, né? É. E os profetas não viram isso. Você está entendendo? Sim. E Então, no começo da criação já mostra, em Gênesis também, tem bastante passagem que fala que os três estavam juntos no propósito. Né? isso. Ali várias façamos o homem a nossa imagem, semelhança, vamos, desçamos, confundimos a língua, né? E por aí vai. Então o que acontece? Então o primeiro mandamento, o que é? Amar. Não terá outros deuses diante de mim. Exatamente, é para não ter outro Deus, é para adorar a Deus. E esse mandamento é voltado aqui à idolatria. Você está entendendo? Fala para não criar outro, não ter outro. Não falar imagem nem dos céus, nem debaixo da terra, aquela coisa toda. Não falei isso mesmo? Então veja bem, se não é para nós fazer imagem disso, daquilo, mas nós não vamos falar só de imagem aqui. Porque se aí falar de imagem, o povo tá até todo mundo está careca de saber que não deve adorar imagem, né? A ídolo nenhum. Mas tem um texto em Colossenses, capítulo 3, verso 5, em Colossenses, isso mesmo. Lá fala uma coisa interessante. O que fala lá? Não fala alguma coisa de idolatria que também está no desdobramento da lei de Deus. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza é idolatria. Então, é só adorar ídolos que é idolatria? Não. A idolatria tem muita coisa sobre a idolatria. Você está entendendo? Então, a idolatria é um assunto amplo. Você está entendendo? Porque os 10 mandamentos houve um desdobramento da lei de Deus. Né? Vamos falar por parte. E também temos o quê?
agora na sequência. Até o verso 7 dos 10 mandamentos fala do batismo. Verso 8 vai falar do sábado. Pode observar aí. Então, Do 8 ao 11 é o sábado. Veja que é, lembra-te do dia? Então, antes desse ainda fala para não tomar, que é no versículo 7, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso. Aí o que acontece? Esse mandamento, que é o terceiro mandamento da lei de Deus, aí não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E esse é o mandamento que fez com que o nome de Deus saísse da Bíblia. Porque naquela época lá, quando os escribas e os fariseus escreviam lá, os escritos lá, os escribas, eles observaram os judeus lá, chegaram numa conclusão que se mantesse o nome de Deus na Bíblia, como ele é muito santo, e eles tinham muito zelo pelo nome de Deus, eles arrancaram a Bíblia. Então, no lugar do nome dele, que nós acreditamos hoje, que seja Yahweh, Jeová, Javé, Yavé, então foi arrancado, colocado só o Adonai, o Senhor. Você está entendendo? Ficou todas as Bíblias, aí está escrito Senhor, 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 e é tirado o nome de Deus. E por essa razão, pela referência que tinha no nome de Deus ser tão santificado. E o mandamento. Exatamente. Hoje eu vejo as pessoas que, por ignorância, não conhecem a palavra de Deus, não tem tanto respeito pelo seu nome, entendeu? Mas é caso de se meditar e refletir a respeito disso. Sim. Aí o 8 diz: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. O 9. Pode ler, até o 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor céus e terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Exatamente. Então veja bem, o sábado, hoje, existem religiões que é sabatista que dão referência a guardar o sábado, porque lê essa passagem bíblica e atribui que acha que a igreja deve guardar o sábado. Você está entendendo? Como eu falo sempre, que a Bíblia houve o quê? No Novo Testamento, um desdobramento, exatamente, um desdobramento da lei. Então nós temos que entender para quem foi dado esses pontos. Está entendendo? Então, pegando a mesma linha de raciocínio, você pega no livro de Êxodo, capítulo 31, o verso 13 em diante, você observa para quem que foi realmente dado esse mandamento de guarda de sábado. Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Foi dado aos gentios, a outra nação, uma promessa para as outras nações? Não foi, Jamil. Esse mandamento do sábado foi dado para outras, para Israel. Sim. Tá entendendo? E se uma igreja de gentios for guardar o sábado hoje, é a mesma coisa. Eu falei para você do 7 de setembro, né, que é a independência do Brasil. Que acontece um americano aí, no dia 7 de setembro, eles têm a bandeira brasileira lá. Vale alguma coisa? Não. Nos Estados Unidos não vale nada. Vale aqui no Brasil. Sim. Você tá entendendo? Então lá não tem comemoração do 7 de setembro lá. E o sábado é para quem? Para os israelitas. Os israelitas. Continue a leitura. Reflita o verso 13 de novo. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Exatamente. Então, o sábado foi dado para quem? Para os israelitas. Os israelitas. Por que foi dado? Eles estiveram ali no Egito preso 430 anos. Está entendendo? E para que isso, eu não sei se eu já falei com você sobre isso, mas lá no Egito, a semana não era de 7 dias. Era de quantos dias? De 10 dias. De 10 dias, semana lá. Meu Deus. E eles não tinham descanso. Era escravidão de verdade. Porque a semana nossa é 7 dias. Você entendeu? Começa no domingo, que é o primeiro dia da semana, o último dia, logicamente, que é o sábado, que é o 7º dia, né? Vou procurar alguma coisa pra colocar na tela.
Uhum. Então o que acontece? Você pode entrar na história, você vai ver que o antigo Egito, a semana era de 10 dias. Então foi muito sofrido. E Deus deu o sábado para eles, que era mais que merecedor. Uhum. Entendeu? Eles tinham que realmente repousar um dia de descanso. Sim. Que era um dia não só para descanso, mas também para unir a família, aquela coisa toda, né? Ali descansar, ali para estar mais próximo de Deus, para meditar aquele dia, o propósito do sábado, né? E o sábado na história, quando... lembra que eu falei para você que religião é bom, mas religiosidade é meio agressivo? Aí você vai ver que a nação de Israel mais tarde se tornou o sábado um fardo. Sim. Você está entendendo? E... Inclusive Jesus foi corrigido pelos fariseus por ele ter curado no sábado, né? Também. Você observa bem, Jesus, ele se apresenta alguma vez como sendo o dono do sábado, né? E é Mateus 12:8, Jamile. Mateus 12. Mateus 12:8. Apresenta Jesus como sendo o Senhor do sábado. O Senhor no contexto de realmente ele ser dono do sábado. E lembrando que a lei de Deus, Jamile, aí nesse momento, aí ela está sendo posta no quê? Lógico que ela foi escrita no Monte Sinai, lá no Horebe, na montanha, nas tábuas de pedra, né? Sim. Isso daí foi escrito pelo dedo de Deus, fica bem claro, que é os 10 mandamentos. Mas só existia a lei antes disso, não? A lei era oral, né? Era oral. Então, mas antes de falar isso, eu gostaria que você lesse Mateus 12:8. Porque o Filho do Homem, até de sábado, é Senhor. Então, o Filho do Homem quem é? Jesus. Jesus. E ele é Senhor do quê? Do sábado. Não sabe, aí no contexto de ser dono. Uhum. Ele é dono, não está entendendo, não? Já vimos que Jesus era o quê? Deus. Sim. E dono do Sábado. sábado. Tem alguma dúvida sobre isso? Não. Então o sábado foi dado para quem? Para os israelitas. Por que deu para os israelitas? Porque passaram anos de 430 anos de escravidão no Egito. Isso uma pessoa hoje, um brasileiro, aí uma igreja dele que é sabatista, se quiser guardar o sábado, o que acontece? Pode guardar. Mas só que tem um pormenor. Tem alguma validade para ele? Não. Não tem significado nenhum para ele. É. Você está entendendo? Isso vai ser... Ele vai achar que aquela ali serve para ele, ele vai falar assim, Jesus foi no Lucas 16:4, Jesus foi numa sinagoga no dia de sábado, acho que ele tinha que ir. A sinagoga só abriria de sábado. Como que ele vai lá na terça-feira, tá fechado, na segunda tá fechado, domingo tá fechado. Você está entendendo? Então, realmente, lá em Israel, ele tinha que ir no sábado lá. Sim. Você entendeu? Mas tinha alguma validade para ele? Para outra pessoa, não. Não tem. Entendeu? O sábado foi dado exclusivamente para o povo de Israel. Então, nesse mesmo pensamento, vamos falar um pouco da lei. Então, o que acontece? A lei, no princípio, ela foi oral. O que é uma lei oral? É falado de boca a boca. Ela é passada para frente. Entendeu? Tem gente que fala assim, tal coisa é antes da lei, na lei e após a lei. Vamos entender. Nunca existiu esse negócio antes de lei. Sempre houve a lei. Porque não havendo lei, não tem pecado. Sim. Você entendeu, não? Tanto é que o primeiro... Caim quando matou Abel? Isso. Bom, Caim matou Abel. Foi pecado ou não foi? Foi. Sim, foi pecado porque existia uma lei. Sim. Você está entendendo? Era uma lei oral. E uma base que nós vamos ter por isso, quando eu estou fazendo um estudo rápido, é preciso. Se você observar bem, antes de estar escrito os 10 mandamentos, quando um camarada lá foi colher a mais o maná que caía do céu no sábado, não era proibido? Era. Vamos abrir lá. Vamos. Êxodo 16. Não, 22, né? E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isso é o que o Criador tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Então, veja bem. O que acontecia? Eles tinham que pegar na sexta-feira uma porção dobrada, porque sábado eles não podiam colher essa usa aí. Só que antes de estar escrito nos 10 mandamentos isso. Antes de estar escrito nos 10 mandamentos. Então mostra o quê? Que algo era oral, não a todos, que não tinha aquela obrigação de todos guardarem. Mas já existia esse mandamento.
Esse mandamento de não matar. Sim. Você entendendo? Por aí já existia. Tá entendendo? Então, o sábado mesmo aí, o povo hebreus ali, o povo ali, aquele povo lá, já guardava eles antes de estar escrito. Você entendeu? Porque até nessa época era lei oral. Sim. Você entendeu? Então a lei oral já valia. Por exemplo, hoje país que nem crê em Jesus, que não crê em nada, lá o adultério é errado, como que é, o roubar é errado, tanto que acaba cortando a mão, faz velocidade com a pessoa que rouba lá. E tem bastante leis que é umas leis morais, que é de princípio, que a civilização tem que ter, que é colocado em prática, que está nos 10 mandamentos. Você está entendendo? Então isso mostra o que, Jamile? Toda lei que tem um princípio de controlar a humanidade tem que fazer parte da humanidade. Você está entendendo? Senão alguém pode falar assim, ó, vocês guardam isso, guardam aquilo, não guardam o sábado. Não fala isso? E que as outras leis o quê? É princípio. Agora, para você observar em Mateus capítulo 5, verso 17, vamos lá. Um texto muito usado. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então o texto fala assim, ó, não pensei que eu vim destruir a lei e os profetas. Mas ele veio? Cumprir. E Jesus veio cumprir, não matará, não adulterará. É essa a lei que Jesus ia para fazer? Não. É para Jesus obedecer isso? Não. Não. Ó, se você pegar 1 Timóteo 1,9, vamos ver para quem que servia essas leis. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os... Até aí tá bom. Então veja bem, Jamile, a lei, ela foi dada para o justo? Não. Jesus era justo? Era. Era para ele aquela lei? Não. Não era. Você entendeu? Então nós temos que tomar cuidado quando a Bíblia fala em lei. Por exemplo, a Bíblia fala em leis em vários lugares. A lei é santo, o mandamento justo, santo e bom. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 7, fala sobre isso. Anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma. Romanos 3,31. Então veja bem. Que leis é essa, Jamil? São as leis de Cristo. Você dá a lei de Deus. Uma outra lei que ela fez surgir do dobramento. Pega no mesmo livro, Mateus capítulo 5, aí você leu 17, né? Leu 22 e depois leu 27. 22. O que fala no seu filho? Eu, porém, vos digo, todo aquele que encolerizar contra seu irmão terá que responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu... Leu 21 primeiro, fazendo um favor. Claro. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Para um pouquinho devagar, filho. Ouviste que foi dito ao antigo, não matarás. Nos 10 mandamentos está escrito não matarás? Sim. Está escrito não matarás. É um dos mandamentos. É uma lei que é global isso aí. Não matarás. O que Jesus responde depois? Aquele que... Matar. O que acontece? Responderá no tribunal. O que mais? Eu, porém, vos digo, todo aquele que encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá que responder na geena de fogo. Exato, uma punição até de perca de salvação representando, né? Então veja bem, houve um desdobramento da lei ou não, Jamile? Sim. Parece um acréscimo até, né? Você tá entendendo, não? Houve um desdobramento que o povo hebreu lá no princípio não conhecia. Sim. Você tá entendendo? E o verso 27, fala que jeito? Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. O que está escrito na lei? Não adulterarás, não fala isso? Não cometerá adultério. O que Jesus fala? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, quem olhar numa mulher desejando já cometeu o quê? Adultério. No teu coração. Olhar para uma mulher desejando. Aquele que vê uma pornografia não está adulterando? Sim. Então eu dizia para você antes.
Então, uma pessoa já tiver, tanto um homem como mulher que é viciado em pornografia, se vê aquilo ali, está fazendo o quê? Adultério. Aos meus olhos, parece Você que entendeu? ficou mais rígido, não ficou? Ficou mais rígido. Então, o que acontece? Os 10 mandamentos, se você pegar no passado, já tinha um significado muito interessante. Qual que era? Qual que era o grande mandamento? É chamado o grande mandamento da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso. O Elton, eu quero que a Jamile abra Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e o Elton vai ler Levítico 19 e o verso 18. Sim, senhor. Você está entendendo? Deuteronômio 6:5 diz: Isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, o primeiro grande mandamento qual que é? Amar a Deus? Acima de todas as coisas. Isso. E o segundo, Levítico? Diz: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso. Amarás o próximo como? A ti mesmo. A ti mesmo. Aí fala também, filho. Sim. É que você não leu o resto, não? Não, eu li tudo certinho. Tudo. Então, amarás o próximo a ti mesmo. O primeiro mandamento o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. E isso está na onde? Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Isso. E Levítico 19, 2, o próximo como a ti mesmo. E esse daí é chamado de grande mandamento da lei. Isso é um resumo dos 10 mandamentos daquela época. E mais tarde perguntaram isso para Jesus, sabia? Vamos ver onde está isso na Bíblia? Sim. Mateus, capítulo 22, 34 ao 39. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Para um pouquinho. Se observa bem que um doutor da lei interrogou Jesus. E a pergunta que ele faz para Jesus é o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Fala isso, filho. E qual que é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isso. Então, o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento? O próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento que Jesus repetiu para eles lá foi o quê? Então, Jesus estudava a Bíblia, você percebe, não? Sim. Porque ele estudava a Bíblia, porque ele citou 2 textos do Velho Testamento, né? É. Você entendeu? Os 2 textos um deles foi o quê? O grande mandamento da lei de Deus, ele fala, né? O grande mandamento, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo semelhante é esse. Por que semelhante? Porque você tem que amar. Semelhança no amor. Você tem o mesmo amor que você tem que dar para o próximo. E qual é esse amor que tem que dar para o próximo? De amar ele. Como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E é fácil, não? Não. Não é. É difícil amar alguém, viu? Principalmente aquele que te tira a paciência sua, não é? Ainda mais como nós mesmos. Ainda mesmo é o ser humano que tem tendência à perversidade. Você está entendendo? Mas dando continuidade a essa passagem aí, eu quero que vocês reflitam bem sobre os 10 mandamentos. Tinha necessidade dos 10 mandamentos ser escritos naqueles dias, não? Tinha. Tinha. Pode falar, fala. Bem, na minha opinião, tinha porque existia os israelitas que acabaram de sair da terra do Egito e eles estavam indo para a terra de Canaã e estavam com o costume dos egípcios. Tinha costumes. E tinha perdido muitas coisas de Deus. Então, a lei, quando ela passou a ser escrita, ela ganhou uma grandeza muito grande. Foi documentado. Foi exatamente. Aí ela tomou uma validade maior no coração das pessoas. Houve necessidade. Isso aí é chamado aquele primeira aliança? É a primeira aliança com eles. A aliança que foi feita em Horeb, montanha, significa. Então a palavra Horeb significa o quê?
Montanhas, lá no Monte Sinai. E depois, mais pra frente na história, você vai ver que os profetas ou alguns reis que tentaram restituir Israel, quando encontraram as pedras da lei, leram de novo para os israelitas. Sempre ali. Exatamente. Tinha necessidade de estar recapitulando a lei constantemente. Sim. Tanto é que uma das coisas que fala no livro de Josué lá, pega no livro da lei do Senhor e nele medita dia e noite, fala com Josué, capítulo 1 lá. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Exatamente, uma das orientações dele é para não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então, vamos por parte, recapitular a lição, ver se fixou bem mesmo. O sábado foi dado a quem? Aos israelitas. Aos israelitas. Por que deu para eles? Porque eles ficaram em escravidão 430 anos no Egito. Exatamente, porque estiveram presos ali 430 anos e tinha necessidade do quê? De eles terem o sábado para descansar. Um repouso merecido. Sim. Porque lá no antigo Egito, a semana era de quantos dias? 10 dias. 10 dias. A semana era de 10 dias, lá não era de 7 dias. Então era uma coisa terrível, não era? Exatamente. Ele não é mais merecedor do que realmente o descanso? O que acontece hoje, se não é passar querer guardar o sábado, o que muda na nossa vida? Nada. Pode até guardar, mas não tem... Não tem validade porque não é para nós. É. Você tá entendendo? Essa aliança é com Israel, ela é eterna. Você tá entendendo? Aqui não tem nenhum judeu que eu conheço por aqui que é judeu de sangue. Tem um pessoal aí que é brasileiro aí que funda uma igreja evangélica que se torna depois algum costume israelita, que dizem ser judeu, mas não é judeu. E hoje em dia os judeus precisam ainda guardar os sábados ou não, depois da vinda de Cristo? Então, judeus lá que nem aceitou Jesus vindo como Salvador ainda, não... Eles estão esperando o Messias ainda por não vamos falar por que eles não receberam ainda, mas hoje não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre... Então, esse pessoal ainda está observando o sábado. E tem povo também que tem Jesus no seu coração, é aceito por Jesus. Na realidade, quando eu falo assim, aceitar Jesus, eu estou falando então a ignorância. É a gente que tem que ser aceito por Jesus, não é verdade? É verdade, não. A gente tem o costume que aceita Jesus, mas na verdade é Jesus que nos aceita, né? E eles têm esse costume de guardar sábado, mas é sem validade. Se for observar bem no Novo Testamento, não existe base bíblica para a igreja cristã guarda sábado. Você está entendendo? Porque antes de Jesus vir, como você disse, a lei era mais simples e depois ela foi desdobrada. Então, antes você não podia matar, mas depois de Jesus, só de odiar alguém você já está matando. E o sábado, ele representa o descanso e Jesus... ele se coloca enquanto esse descanso para o povo. Né? Exatamente. Onde está isso aqui? Mateus capítulo 11 fala o quê? 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o texto fala o quê? E o 29 fala o quê? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Então, o descanso da igreja, o descanso do povo de Deus, quem que é? Jesus. Você entendeu, não? E é uma pena que o povo de Israel não reconheceu Jesus. É uma pena. Você entendeu, não? Porque o descanso mais real que existe é Jesus. Não é um dia. Mas sim numa pessoa. É Jesus. Ali você pode lançar todos os seus problemas, né? Sim. Você entendeu, não? E já que fala 29, 28, Jamila? Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que situação, Jamila. Você que estão cansados e oprimidos. Quantas pessoas estão oprimidas hoje? Cansadas, animadas, a situação que vive. São várias pessoas, muitas pessoas. Que falam que eu vos aliviareis. Reflita isso aí, Jamila. Qualifica no lugar do sábado que era do povo de Israel, do antigo Israel, não? Não resta dúvida. Então Jesus representa o sábado. Para o povo de hoje, para o povo da nova aliança. Já que estão falando da nova aliança, vamos abrir no livro de Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, do 6 em diante. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado
em melhores promessas. Leu 8? Ou 6? 6. Olha, então Hebreu capítulo 3, verso 8. Então você leu 6, né? Uhum. Por que melhor promessa? Aí fala de uma coisa melhor. Uhum. Você tá entendendo? Sim. O Eda vai ler o 7. Claro. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Então, já o que acontecendo? Aqueles 10 mandamentos, aquela lei que foi dada lá em Horebe, se não tivesse defeito, se não tivesse em falta, alguma tradução fala pauta, né? Uhum. Não haveria aquele lugar para a segunda. Aí não tinha necessidade de vir a segunda aliança. Sim. Você está entendendo? Então você observe bem que nós não estamos sujeitos aos 10 mandamentos. Porque Jesus fez o que nele? Um desdobramento da lei. Sim. A lei não acaba, Jamil. Uhum. A lei tem de quê? Desdobramento. A lei é eterna. Sempre vai ter lei. Uhum. Só que é de maneira diferente, sempre tem lei. Sim. Você entendeu? Não? Então, se não. O verso 7 do Elton, que é interessante que o Elton leu. O que fala o verso 7, filho? De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Então tinha necessidade de mexer nos 10 mandamentos? Não. Tinha. Porque se ela fosse perfeita, não tinha por que ter a segunda aliança. Exatamente. Não tinha lugar para a segunda, né? Então ela estava em pauta. Faltava alguma coisa nela. Uhum. E tinha muita coisa que faltava nela. Tá entendendo? Sim. Você ia saber o que Colossenses capítulo 5, verso 3 diz, se não houvesse Jesus ter vindo explicado? Nós ia saber o que Mateus capítulo 5, verso 27 e o verso 22 seria se Jesus não tivesse vindo explicado? É. Só lendo os 10 mandamentos? Nós não saberia. Não. Você está entendendo? Nós ia entender só aquele lema. Que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós teria só essa visão, mais nada. E cada um poderia interpretar de uma forma o que é esse amar. Exatamente. Esse amor aí significava mil coisas e distorcendo, né? Sim. E esse amor daqui a pouco estava bem longe do que é amor, né? Exatamente. Lê o na continuidade, filho. No 8. Ele faz com efeito uma repreensão. Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. 9. Até aí. Então, ele fala que dias vem, é uma profecia, que eu farei uma nova aliança. Isaí está falando uma profecia lá no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31. Lá fala de uma profecia que fala de uma nova aliança que seria. Nós já lemos sobre isso bastante vezes, né? E o Elton põe na tela explicando melhor sobre isso. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, se cumpriu isso com Jesus, vai não? Ou se cumpriu. Por que se cumpriu, Jeremias? Porque a profecia era do profeta Jeremias, o que é que diz Jeremias, capítulo 31, verso 31. Que dias vem, que eu farei o quê? Nova aliança, um novo concerto. Uma aliança, um concerto com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Israel e a casa de Judá. E ele fez concerto, não? Fez. Você entendendo? Continua, filho. Não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia que conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Pois eles mesmo não se mantiveram a minha aliança. Por isso não me interessei por eles, diz o Senhor. Então essa aliança, Jamil, não foi aquela que Deus tirou o povo pela sua mão lá do Egito. Não é essa aliança que ele está falando. Mas fará o quê? Que jeito, filho? Pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. Por isso me interessei por eles, diz o Senhor. Não me interessei por eles. Exatamente. Então, Jamil, continua a leitura. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Farei as minhas leis, farei minhas leis na sua mente, e as inscreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Amém, por isso. Qual verso tá? Este é o 10 de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Então, Jamil, aí o Elton fala o quê? 8:10. Fala que é botar a lei daí na onde depois? No coração.
no coração. E essa lei no coração, de que jeito que ela funciona? Literalmente? É literal? De que ela funciona? O Espírito Santo? O Espírito Santo vai sempre estar o quê? Te convencendo do seu erro. Exatamente. Vai estar te orientando Vai te estar pro caminho guiando. certo. Ou vai Por te quê? incomodar para fazer algo bom. Quem mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, afirmando: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Você é conhecido para ele. Tem alguém que não sabe que... Deus está do céu. Tem uma criança. Chama fala de isso? Papai do céu. O básico não sabe, né? Sabe? Ele não tem um conhecimento amplo, mas sabe. Tá entendendo? O papaizinho do céu, diz que tem. Até o lanchinho da escola é cantar a musiquinha, né? Meu lanchinho. Não fala isso? Sim. E dando continuidade, fala o quê? Porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso. Jesus fala que não vai lembrar dos seus pecados, uma aliança dele, né? Mas agora vamos pular para o 13. Aí fala de uma nova aliança, que aquela aliança antiga já está ultrapassada, né? Se não tivesse ultrapassada, nunca haveria lugar para a segunda. E pelo jeito aquela realmente acabou, porque que chega e fala no 13, seu que filho? Sim, senhor. Assim sendo, ao falar de nova aliança, tornou a velha a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Então, aquelas leis antigas estavam o quê, Paulo falando? Estava prestes A desaparecer. a desaparecer. Se ela está prestes a desaparecer, isso há 2000 e poucos anos atrás, Agora então. já desapareceu ou não? Já. Está desaparecido. E Paulo também cita que a letra mata, né? A lei da letra. Isso, então vamos lá então. É o texto que eu ia mostrar a respeito da utilidade daquele assunto que eu estava falando. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então fala o quê? Que a letra mata. A letra mata, e ele fez o que? Ministro do quê? Eu leio novamente. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí fala, Jamila, do quê? Que a letra, aquela letra antiga, ela o quê? Ela mata. O Espírito vivifica. Continue. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam tirar os olhos da face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Glória a Deus por isso. Então veja bem, Jamila, quando Moisés, lá no Monte Sinai, lá, o que acontecia com o rosto dele? Estava brilhando. Brilhante, resplandecia, né? As pessoas não conseguiam nem olhar. Aí fala, quanto mais o ministério do Espírito. Muito mais que isso. A presença é muito maior de Deus. Sim. Você está entendendo, não? Por que a presença é maior do que... Porque naquela época, o Espírito Santo estava com quem? Com os profetas e com alguns reis. E hoje? Do meu Espírito derramarei sobre toda carne. Você está entendendo? E por que falou ministério da morte também? Porque a lei antiga já estava se tornando um fardo, né? Fardo. Então, se você observar bem a respeito das leis antigas, se você transgredisse o sábado, você era o quê? Morto. Se o filho não honrasse o pai e a mãe, ele era? Morto. E muitas leis que levavam a matar. Por exemplo, eu vou querer guardar o sábado. Se for para mim guardar a lei, eu tenho que guardar não meia boca, eu tenho que guardar tudo, não é assim? Isso. Então vamos lá. Eu guardo o sábado, mas eu preciso comprar um pão. No sábado que chegou alguém em casa, tem uma criança aí, não tem o alimento. O alimento assim fazer, eu vou ter que acender o fogo para fazer. Já quebrou o sábado. Então eu vou ter, você quebrou o sábado. Se eu quebrei o sábado, ou for na padaria comprar um pão de sábado, eu tenho que fazer o que comigo, os que tá acima de mim? Matar. Tem que matar eu. Ministério de morte. Você tá entendendo, mesmo? Um filho que desentende com o pai por uma razão ou outra, tem que fazer o que com ele?
Matar. Teria que matar ele. Sim. Então, você está entendendo? Tem coisa, vou falar a verdade para você, não tem como trazer essa lei de volta. Sim. Você está entendendo? Nem teria como Não tem, não tem. Você entendeu ou não? É a mesma coisa do sacrifício. O sacrifício, como vai fazer sacrifício hoje? Pecado, se a lei não permite matar os animais assim? Sim, Jesus já levou sobre si todo o pecado. Ele é o Cordeiro perfeito. Exatamente. Agora o que acontece? Vou arrumar uma vaca vermelha, vou sacrificar aqui. Aí vou ter que trazer todo mundo para ir comer carne lá para simbolizar como fosse um churrasco comunitário. O que eu não conseguir comer, eu vou ter que queimar aquele resto porque eu não posso guardar. Já vi ali. Tá dos princípios que a Bíblia ensina? Não tá. Porque tem pessoas que vão participar daquilo ali, aquilo não é nada. Até um ateu vai um comilão lá que tá com fome lá. Não tem a mesma... Não tem o valor mais. O ministério da letra não existe mais. A base bíblica não. E as pessoas parecem que são mais rígidas em seguir o mandamento do que o próprio Deus. Não, sim. Porque se apega muito nesse fanatismo da lei. Exatamente. Aí fica aquilo ali que tem que ter, a lei que tem que ter. Leis, o que aconteceu? Leis não acabam nunca. Sim. Porque a lei é boa. O que acontece é o seguinte, que leis que nós estamos? Da nova aliança. A lei da nova aliança, na lei de Cristo. E uma das maneiras, quando nós falamos de amar o próximo como a ti mesmo, então agora nós vamos ler uma passagem interessante. Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ah, que bonito, Jamila. Você entendeu disso? Que um tem que ajudar o outro na dificuldade. Aí está amar o próximo como a ti mesmo, não? Tá. Não resta dúvida. E amando o próximo, você está glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Levais a carga um do outro. Aí cumprireis o quê? A lei de Cristo. A lei de Cristo. É muito bonita essa passagem. Então eu faço uma pergunta para você. Estamos hoje ainda sujeitos aos 10 mandamentos? Ou houve um desdobramento da lei? Houve um desdobramento. Quem que fez esse desdobramento da lei? Jesus Cristo. Jesus. Jesus finalizou as leis antigas, Jamila. É. Romanos capítulo 10, verso 4. Verso 4. Vê que fala na sua tradução, Pedro. Porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Finalidade, fim da lei. Vê que fala na... Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim daquelas leis antigas, que não tem princípio do jeito que Cristo deixou, é que Ministério da Morte, que lá. Ele é o que, Jamila? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei É Cristo. é Cristo. E justiça para que todos, Aquele que crê. aquele que crê. Tem uma dúvida para fazer um comentário, filho. Então, a finalidade da lei é Cristo. Está entendendo? Sim. Jesus, ele fez o quê? Desdobramento da lei. Sim, refinou. Ele fez com que aquela lei se tornasse um fim daquilo ali. Porque, e Paulo escreve lá em 8:13 o quê? Hebreus. Hebreus capítulo 8, verso 13. O que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Está prestes a desaparecer. Então, Jamila, o que acontece? A primeira se tornou antiga. Sim. E estava prestes naqueles dias que ele Desaparecer. nos dias de Paulo. Por que aqueles dias estavam prestes a desaparecer? Porque tinha pessoas que estavam insistindo ainda. Você está entendendo? Porque eles não faziam muitos anos que tinha sido elevado aos céus, né? Então, tem muitas pessoas que estavam pregadas ainda no quê? Na antiga aliança. Então, aquilo ali estava prestes a desaparecer. Tem alguma dúvida? Não. Então, nós vamos pegar a pausa e ver, não vai? Vamos orar? Então, vamos lá. Grandioso Deus e Pai, graça te damos, Senhor, por esse bate-papo que nós tivemos aqui, falando a respeito da lei de Cristo e da lei dos 10 mandamentos. Graça te damos, Senhor Jesus, que o Senhor nos esclarece e vem nos esclarecido pela sua santa e bendita palavra. E o que faltou para entender o nosso coração, para interpretar nossa mente, que o Espírito Santo venha preencher o que falta. Fique conosco, Senhor Jesus, agradecemos com perdão do nosso pecado, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.